Oi, pessoal, tudo bem? Mais um podcast no ar. Obrigada aí pela sua audiência, diretamente aqui do estúdio da Juliana Rangel Comunicação. E hoje nós temos dois convidados aqui. Antes, só falar rapidinho, se você não se inscreveu no canal, já se inscreva aqui, ative o sininho, compartilhe esse podcast, comente. É muito importante sua audiência. Ou se você estiver no Spotify, escutando a gente aí em qualquer lugar, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? E hoje, gente, nós vamos falar aqui no podcast comunicação, redação, oratória. Eu acho que é tudo que está tão ligado, principalmente hoje nessa tecnologia, né? Que nós estamos aí com redes sociais, como você se porta, né? Se comporta aí, na verdade, até mesmo no seu trabalho, né? Na sua comunicação, como é importante a sua linguagem correta na área que você atua e como que isso cresceu no mercado. É claro que eu ia trazer os dois experts aqui de Ribeirão Preto, né? Pra gente falar, e para falar da história. Porque eu só vou começar, ó. Um é 40 anos na área de comunicação aí, falando de oratória, de redação, de tanta coisa que tem nesse mercado, que eu tô falando do Luiz Puntel. Seja bem-vindo. Luiz Muito Puntel é obrigado. professor, né? Vamos falar, ele vai contar a história que a gente já conversou. Gente, como que ele foi para essa área há 40 anos? Vocês imaginam falar de redação, de você, na verdade, montar uma escola de português há 40 anos, né? Exatamente. Que a gente ouvia escola de todas as outras línguas, menos o nosso português. Então, deixa eu só fazer um resumo aqui, né? Professor Puntel, como a gente conhece aqui em Ribeirão Preto, que hoje é diretor, né, e fundador aí da Oficina Literária Puntel aqui em Ribeirão, que tem 40 anos no mercado, mentor de oratória, ele tem também aí palestrante, mediador, mestre de cerimônias e tá aí dentro das salas de aulas há 40 anos. Ao lado dele, né, junto com ele em toda essa trajetória, Ludmila Puntel, psicóloga, né, também graduada em letras, professora de redação e oratória, ministra aí os treinamentos, cursos, mestre de cerimônia, olha esse currículo, palestrante, apresentadora, locutora esportiva e publicitária. Lud, seja bem-vinda também. Obrigada, João. Prazer estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser uma delícia. Olha o posicionamento, gente. Bom demais. Muito bom ter vocês dois. Acho que a gente está falando aí de duas gerações, né? Da parte dessa comunicação, da oratória em Ribeirão Preto. E eu tenho certeza que a gente tem muita história, né? Tem muita história. Para contar, para falar. E também atualizar o mercado, né? Falar um pouco de tanto que mudou, né? Essa parte, como que é importante hoje você ter isso na sua vida, né? Qualquer profissional, independente da sua área, né? A mudança foi muito radical, né? Se você pensar que há 40 ou há 50 anos, para você telefonar para São Paulo, imagina, ontem eu mandei um vídeo, lógico que eu estou me acostumando já com isso, né? Mas eu mandei um vídeo ontem para a Itália, para o norte da Itália, de onde nós viemos, os Puntel vieram, tá? Tem um padre lá que sabe tudo dos Puntel, onde é que está no mundo, porque ele tem a árvore genealógica de todo mundo. E ele está fazendo 50 anos de sacerdócio. Então, um primo meu falou assim, você conhece o Dom Tarcísio, que é esse da Itália? Eu falei, lógico, eu estive lá. Eu falei, então, a Dora, que assessora ele, ela está precisando de um vídeo de quem conhece o Dom Tarcísio. Eu fiz o vídeo, mandei para ela. 2 minutos depois, ela me responde, que vídeo legal e tal. Eu falei, mas ela está onde? Na Itália? Há 40 anos, você para telefonar para São Paulo, 40, 50 anos, você tinha que pedir de manhã e esse telefonema essa ligação só ia completar à noite. Não tinha nem DDD. Agora você imagina a revolução que houve na tecnologia, no mundo digital, no mundo do marketing, no mundo do falar e dizer e escrever. Puntel, e a gente está falando aí de 40 anos, e você era bancário, e você enxergou uma oportunidade quando você ouviu falar de uma escola de português, né? Exatamente, foi, naquela época existia a Bienal do Interior, então existia a Bienal em São Paulo, né? E também no outro ano seguinte, havia a Bienal do Interior. Eu fui a Araçatuba. Cheguei a Araçatuba para fazer uma palestra, uma professora, a Marli, que deve estar nos assistindo, inclusive. Marli, um beijão para você. Ela falou o seguinte, professor, o senhor não quer muito falante, muito atuante? O senhor não quer conhecer uma escola de português? Eu falei, mas isso não existe. Ela falou, não, como assim? Eu falei, existe escola de francês, de inglês, mas português? Ela falou, aqui existe. E eu fui conhecer
a escola da Cidinha Baracá, que até hoje está lá firme e forte. Olhando aquela escola, eu falei assim, eu sei fazer isso, dar aula é comigo mesmo. Eu dava aula no COC, que hoje é SEB, e aí eu comecei o quê? Comecei um curso de redação na mesa de casa. Eu lembro que a minha mulher falou assim, ai, a minha mesa de jacarandá. Falei, calma, nós botamos um plástico aqui em cima e vamos para frente. E realmente deu certo. Resumindo bem, né? Estamos aqui hoje, depois de 40 anos. Mas naquela época, né? A gente está falando de 40 anos atrás. Como que foi para você começar? Porque era tudo muito novo, né? Então, isso em Ribeirão, interior, né? Sim, ou seja, sim. não era numa capital. Porque eu fico imaginando assim, hoje é algo meio que automático. Quando você precisa se preparar, você já pensa na hora. Nossa, eu tenho que melhorar o meu português, a minha escrita, a minha fala. E você vai correr atrás. Mas há 40 anos, como que a pessoa, ela despertava, né? Ela falava, eu tenho que fazer um curso de português. Sim, Né? sim. Que é a língua que a gente domina, né? O português no mundo da redação, comecei com redação, ele sempre foi muito necessário por causa do vestibular, né? Já era nessa época. Já era nessa 40 época. anos, né? Por quê? Porque com o presidente Sarney, todos os concursos públicos têm que ter redação. Então, o Enem, vamos pegar o Enem? O Enem é de 98, e o Enem, no começo, não havia nem necessidade de não havia obrigatoriedade de fazer a prova de redação. Você faria se você quisesse. Logo depois, o Enem falou, não, agora é obrigatório. E sendo obrigatório, o que acontece? Os vestibulantes precisam elaborar melhor o seu texto. Uhum. Como na escola, infelizmente, sem desmerecer qualquer instituição escolar, na escola você tem um bom trabalho de português lá no começo, no ensino fundamental. Depois vai se perdendo. Por quê? Porque o volume de matérias é tão grande que não dá tempo nem de um menino escrever, professor corrigir, né, e orientar, coisa que a gente faz na oficina. Na oficina o menino escreve, a Lud também está nesse processo, e eu gostaria até que ela explicasse também como é que ela faz, porque ela faz de um jeito muito legal as aulas. O menino escreve, a gente corrige, senta para orientá-lo, né, Lud? Exato. Posso continuar? Sim. Ó, se você não me interrompe, aqui é 3 falantes, tá? Então é um perigo. Dá um páreo bom aqui. Bom, e na verdade, desde que essa exigência começou, né, a aparecer, o aluno ele tem que se preparar para a redação do vestibular, porque ela vale, só ela, a redação em si, 50% da nota final do candidato, né? Então, se ele é bom nas exatas, isso acontece muito, a gente recebe esse público, né? Eu sou muito bom na matemática, na física e na química, mas de redação... Então, também esse aluno precisa ser preparado, essa aluna precisa ser preparada dessa forma que o Puntel comentou, né? De uma orientação, eu até gosto de dizer, Ju, homeopática. Então, um pouquinho por semana, ele vai lapidando o escrever, porque não é da noite para o dia que as coisas acontecem, né? Na vida, nada é da noite para o dia. Então, esse aluno tem esse preparo, porque a gente começa desde o ensino fundamental lá na oficina, né? Então, o aluno tem essa possibilidade de amadurecendo cada vez mais, né, o seu texto. E aí, assim, a gente está falando aqui, óbvio que tudo isso para redação vestibular, concurso público, sempre teve essa necessidade. Sim, sim. Mas, por exemplo, você começou, quando você montou a escola de português, voltado para esse público, porque já existia essa demanda. Quando que você sentiu, Puntel, que vocês precisavam olhar também para uma parte que vinha vindo essa mudança no mercado da comunicação mesmo, né? De você se comunicar. Então, tanto na oratória, ou seja, falar melhor, tentar expressar, né? Passar o seu objetivo ali com a fala e também com a escrita. Então, veio assim, e muito importante, e você que está nos vendo aqui, anote isso aí que é fundamental. Eu já vou anotar na minha colinha aqui É o também. seguinte, Peraí, ó. Você como funcionário, você tem o quê? A visão do funcionário. O que é a visão do funcionário? É aquela pessoa reativa. Reativa que eu quero dizer o seguinte, eu faço se você me mandar, eu faço se precisar, mas eu não vou atrás. Eu gosto muito de uma metáfora que é o seguinte, você pede para alguém, tá escuro aqui, você pede para alguém trazer a vela e ele só traz a vela. Você fala assim, ô fulano, Ju, traz uma vela para mim? Você só traz a vela. Quem é proativo faz o quê? Além dele trazer a vela, ele já traz a vela acesa, e já traz o fósforo, porque se apagar a vela, ele tem o fósforo. Olha como é diferente. Então,
eu aprendi no Banco do Brasil, onde eu trabalhava, a ser proativo e não simplesmente reativo, né? Então, o fato de eu fazer curso, o fato de eu ter feito letras, o fato de eu ter participado também de grupo de jovens, tudo isso fez com que eu visse oportunidades. Então, ao sair do banco e começar esse trabalho em casa, e para começar esse trabalho, eu não comecei assim, vamos então dar aula de redação em casa. Não, eu conversei com fulano, conversei com ciclano. Eu sou mineiro, gente. Eu sou mineiro. Mineiro não perde trem também, não chega atrasado. Né? Eu cheguei aqui muito antes da Ju, muito antes da Lud, muito antes das meninas aqui. Fiquei na porta aí esperando. Né? Eu e a minha marmitinha. Que eu falei, se demorar muito, eu ainda tenho a minha marmitinha. Ou seja, essa preocupação com a visão do todo. E aí o que acontece? Fui a Araçatuba, como eu te falei. Falei, eu sei fazer isso. Aí começamos a fazer o curso de redação. Dali a pouco eu vi na Folha de São Paulo, de página inteira, um curso de oratória em São Paulo. Falei, vou fazer esse curso. Tá vendo o que é sair da caixinha? É se preocupar, né, Lud? Em fazer curso, em ir à frente, em procurar espaço. E assim, mas, por exemplo, quando que você sentiu, nesses 40 anos, que a oratória ela começou a se fortalecer? Ou seja, começou a ser uma necessidade na vida das pessoas? Por exemplo, você já estava com a oficina, a escola aberta. Em quantos anos você lembra, mais ou menos, quando que isso começou a ser uma necessidade no mercado? Eu acho que a necessidade já havia. O ser humano tem necessidade de escrever e também de se comunicar, ou seja, de falar também. Seja por escrita, oral, seja né? oral. Então, a oralidade é algo que sempre nós tivemos essa questão, né? E as pessoas somos muito travados. É impressionante. Se eu pedir para você agora que está nos ouvindo, nos assistindo, que você pegue o seu celular e faça um videozinho qualquer, olhando assim, falar, meu nome é Luiz Puntel, eu sou professor de oratória e eu queria dizer para vocês que, que coisa esquisita. O que a gente fala? Que coisa esquisita. O que é que os outros vão falar da gente? Lud, fala disso para nós, sobre a opinião dos outros. E também, Puntel e Ju, você perguntou, né, quando vem essa necessidade? É lógico que, como o Puntel enfatizou, sempre. Mas, ultimamente, a gente pode dizer, com o boom das redes sociais, isso potencializou. Então, por exemplo, hoje, numa entrevista de emprego, muitas vezes o candidato precisa entregar um vídeo. Ele tem lá, né, como pauta aí da entrevista, o candidato tem que mandar até tal data um videozinho. Então, isso que o Puntel falou, muitas vezes, pegar um celular para fazer um vídeo caseiro mesmo, é algo que gera uma ansiedade. Então, a pessoa fala, gente, eu gravei esse vídeo 10 vezes e ainda não ficou bom. Por que não ficou bom? Porque a gente tem esse julgamento dos outros. O que o outro vai pensar? O que ele vai achar da minha performance, né? Então, isso é algo que nos chama atenção. E quando as pessoas vão também para a área profissional, hoje, nós temos uma das principais habilidades, que é o nome, né, os soft skills da vida, se comunicar, né? Se comunicar a sua oralidade. Então, se você não se comunica, fica difícil até você liderar uma equipe, se portar diante de uma reunião. Isso a gente está falando no mundo profissional, né? Mas também no mundo escolar, a gente sabe também que são poucas as oportunidades, principalmente no ensino médio, né? Desses alunos e alunas darem a sua voz. Eles mais recebem conteúdo, né? Essa é a nossa escola, é o script da nossa escola brasileira, educação brasileira, que o aluno não tem muito o poder de fala, né? Ele tem só que sentar lá e aprender e pronto. Fazer exercícios. Fazer exercícios. É aí que a Lud faz diferente, porque eu queria que ela falasse dessas aulas que ela trabalha. A necessidade de ouvir esse aluno. E muitas vezes, hoje você está falando em vestibular, dependendo do vestibular, Ju, o candidato, a candidata tem que passar pela fase oral agora. Então, nós temos como GV, INSPER, IBMEC, SPM, Mackenzie. O aluno ele vai ter, além da prova escrita, redação e as perguntas de várias disciplinas, vai também ter uma prova oral. O que é o quê? O que é essa prova oral? Ou pode ser uma entrevista, uma dinâmica de grupo. Então, o aluno precisa ser mais do que simplesmente um redator ou alguém que só faz exercícios. Então, a minha preocupação, eu que sou também professora de redação do ensino médio lá na oficina, é fazer com que eles tenham voz.
E como é isso? Muitas dinâmicas, eles têm a possibilidade de trabalhar algumas técnicas de oratória, né? Então, eles têm essa possibilidade de falar, de se expor dentro de um tema que a gente está trabalhando, claro, com uma orientação, né? São orientados para fazer isso. E é incrível como essa é a diferença. E assim, eu vejo, principalmente adolescentes, né? Eu tenho uma adolescente em casa e ela não é tanto tímida, vamos dizer assim, mas eu vejo hoje a gente encontra perfis de vários tipos de pessoas e eu acredito que devam chegar muitos nesse perfil daquela timidez, né? De falar aquele medo. Qualquer pessoa hoje é possível falar bem, se expressar bem, mudar, né? Vamos dizer assim. Eu quero, posso responder essa pergunta? Eu quero, deixa eu. Pode falar. Eu quero responder essa pergunta, porque eu sou esse exemplo. Então, eu acho legal falar, né? E você que está aqui nos vendo ou nos ouvindo, pode se identificar. Veja se isso acontece também na sua vida. Ju, dentro da minha história de vida, sempre fui uma menina tímida, quieta, que sempre sentava, eu sempre fui alta, então sempre sentei lá no fundo da sala para não atrapalhar. E sempre tive vergonha mesmo de questionar, de levantar a mão. E eu gosto de contar essa história, porque as pessoas perguntam, ai, mas você fala bem, porque é dom, né? Você já nasceu assim. E eu sempre falo, jamais, não é dom. É fruto de muito treino. E aí, numa oportunidade, hoje é 9º ano, né, que a gente fala, antes era, na nossa época, 8ª série. 8ª série, depois é pro colegial. Exato. Né? Eu fui selecionada para ser a oradora, né, no discurso de formatura. E eu assim, gente, não vou dar conta. Como assim? Não, você foi escolhida. Do fundo da sala. Exato, você foi escolhida, você é filha do Puntel, vai lá. Ai, meu Deus do céu. E tive essa responsabilidade. Você não tem ideia o quanto eu treinei. Treinei assim, não foram dias, foram meses, praticamente aí, desde que eu soube da minha missão, né, uma missão, treinei muito. É lógico que não saiu como eu gostaria, era a primeira vez, um primeiro, né, eu na tribuna lá, a primeira vez falando para uma plateia grande, mas aquilo foi, eu acho que um divisor de águas, um startzinho assim, ó, não saiu tão bem, mas talvez você consiga, vamos tentar Pode numa melhorar. próxima, E aí as oportunidades foram aparecendo, e eu falei, vamos nessa, vem em mim, vamos tentar, vamos ver o que que dá. Então, Mas- até então, aí na adolescência, mesmo já tendo seu pai ali, né? Um exemplo aí dessa parte de oratória e tudo, você não tinha isso ainda com você. Não, não tinha. E mesmo porque carregava, na verdade, um fardo, né? Ser filha do Puntel, você fala, Imagina! puta, é agora? Eu tenho que fazer o... Porque você é algo filha do parecido. Puntel, você tem que falar muito bem, você Exatamente. tem que dominar, você tem que se Exato. expressar. Então também carregava isso, né? O fato de ser perfeita, de fazer acontecer, de mostrar que filha de quem eu sou, né? Então todos esses fatores fizeram com que talvez eu me travasse um pouco mais. E aí, com o tempo, com o treino, isso foi ganhando espaço. Eu fui melhorando e me sentindo à vontade. Então, eu digo, não é dom, gente. É fruto de muito treino. E aí, Ju, é até engraçado, o meu pai sabe disso. Enquanto adolescente, com relação à minha voz, né? Eu sempre falei para dentro. E as pessoas falavam... Eu lembro até hoje uma voz que soava. Fala mais alto, nós não estamos te entendendo. Você fala pra dentro, abra essa boca, menina, né? Então, pelo fato, talvez, né, de nem acreditar em mim mesma. E aí, a vida foi indo, foi indo. Eu tive uma oportunidade, já, enquanto adulta, surgiu uma oportunidade de ser locutora de uma corrida de rua, né? E aí, assim, quem vai ser a locutora aqui? Aí o organizador falou, é você. Falei, mas peraí, como eu? Eu corro, eu não faço locução. Aí ele falou, mas você não é professora de oratória? Eu falei, eu sou, mas são coisas diferentes, distintas aqui. Não, vai lá, tenta. Porque eu também era organizadora dessa corrida. Então eu falei, não dá pra fazer as duas coisas. E aí esse organizador falou, eu seguro a bronca. Vai lá, faz a sua parte como... eu até agradeço ao Juninho, ele sabe disso. Que ele me deu essa oportunidade. Aí você E daí eu descobri um outro talento. E daí, com a pandemia, nós tivemos, né, que ficar reclusos e reclusas dentro de casa. Também surgiu uma oportunidade de eu fazer vários cursos de locução publicitária. Aí sim que eu fui lapidar a minha voz,
com treino, com técnica, e os trabalhos foram surgindo, não é? Então, spot para rádio, fazendo comerciais de televisão. Você fala assim, gente, aquela menina que tinha a voz travada, hoje é locutora publicitária, então eu falo assim, olha como, se a gente acredita na gente, a gente pode chegar onde a gente quiser. Eu sou exemplo disso, então eu adoro contar isso. E as pessoas devem olhar pra você e achar que você já veio pronto. Não, é assim. Não, mas você falando, Ludmilla, é você dom. já nasceu com esse vozeirão. Exato, é dom. E uma coisa que eu quero... Como que uma- você faz? Como que você faz? Como se fosse... Uma coisa que eu quero lembrar, Ju e Lud, você que está nos assistindo ou ouvindo, você já escutou aqui, a gente fala várias vezes a palavra curso. Ou seja, é muito importante que a gente faça cursos, mas os mais variados possíveis. Por quê? Foi assim que a Lud se descobriu. A hora que ela fez a locução da corrida, pegando esse gancho dela, e ela falou, isso aí agora eu sei fazer, você não está pronta, como você falou, Ju. Você precisa do quê? Você precisa se aprontar. Aprontar é o quê? Eu preciso me capacitar. Capacitar quer dizer a ação de se tornar capaz. Eu não sou capaz, eu vou me tornar capaz. Um médico, um advogado, quem quer que seja, ele fez graduação e depois fez até outros cursos depois da graduação, às vezes até mestrado, às vezes até doutorado, justamente para se tornar cada vez mais capaz. E com essa disrupção toda que tem na tecnologia, isso continua você estudando sempre. Tem essa colocação, como é que chama? Lifelong, como é que é? Lifelong learning, isso. Long life learning, que quer dizer o seguinte, é educação continuada, tá? O estar aprendendo sempre. Isso não pode parar nunca Não na pode vida parar. da gente, Eu tô né? com 73 anos, gente, olha os meus cabelinhos brancos aqui, e eu tô firme e forte, eu tô aí na área, entendeu? Tá se atualizando Tô sempre. me atualizando com sempre. 73 anos. Porque se você não atualizando se sempre. atualiza, você vai ficando para trás. Antigamente a gente dizia assim, já consegui chegar onde eu quero. Seja lá num emprego, seja lá numa profissão. Quando você fala isso, já consegui chegar aqui, eu já posso parar e ficar tranquilo, você já está sendo passado para trás. Por quê? A tecnologia mudou, tudo mudou, até o jeito de escrever mudou, né? Eu que venho do texto, eu que escrevi durante muito tempo, escrevi livros, escrevi um monte de... Escrevo ainda crônicas todos os dias não, uma vez por semana, e também tenho um podcast no rádio, eu preciso estar me atualizando. Por quê? O jeito de escrever mudou também. Agora tem um tal do copy, que eu achei um barato quando eu vi esse negócio de copy. Gente, Eu te falo posso agora, contar pra né? você? Vou te contar pra você como é que foi. Eu tô vendo aí o Instagram, que aí eu fiquei muito blogueirinho, né? Eu tô no Instagram, copy. Aí tinha um menininho falando assim, não, porque o copy é importante e tal. Se você não sabe fazer copy, eu te ensino. Eu falei, mas copy é cópia. É cópia de fotocópia. Aí eu falei, não, acho que não é, porque se ele tá falando isso, que ele ensina a fazer copy, aí eu dei um Google, falei, o que é copy? Aí veio... É legal explicar para quem, porque às vezes quem tá assistindo não sabe o que é copy, né? É. Mas a copy, ela nada mais é do que o texto correto para você prender a atenção da pessoa Exatamente. naquela postagem. E é muito fundamental para venda, né? É o que a gente fala em oratória, o falar com e o falar para. Falar para até a minha atitude é essa aqui, ó. Eu ficar mais longe, tá? E esse é o gesto que a gente faz, falar para. Faz aí, Ju, faz aí, Lud, falar para. Faz aí você também que tá vendo nós aqui. Falar para. Põe as mãos, se você só tá escutando, abre as mãos assim bem espalmadas e como se você rejeitasse. Do tipo, eu não quero. Então a gente faz esse gesto de rejeitar, de refutar, né? Falar com é o quê? O contrário. É o meu tórax, meu dorso vai para frente e é olho no olho, né? Então a pessoa que fala com e copia isso também, até no texto, né? Eu dou o exemplo seguinte, se você fala para mim, Puntel, fala de oratória, antigamente eu diria assim, oratória é uma coisa muito importante para que a gente possa se comunicar melhor, porque afinal de contas, oratória, blá, 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 blá. Hoje eu tenho que falar assim, se numa reunião de trabalho tem problema, né? Você, para apresentar seu trabalho, eu sei que também você tem problema de falar, você tem vergonha, você tem preocupação com a opinião dos outros. Olha, eu posso te ajudar. Olha como é diferente. Então, esse é o falar com. E esse falar com, ele veio com as redes sociais, né? Exatamente. Com Exatamente. toda essa tecnologia que né, veio atravessando e todo mundo foi tendo que se adaptar e mudar essa forma de linguagem, né? Quer ver uma coisa que define bem o que é falar com ou falar para? Antigamente você fazia discurso. Discurso é falar para.
aquela coisa distante, né? Falar com não é mais discurso, é tom de conversa, é tom de diálogo. E isso também foi levado até mesmo para as palestras, né, Pontel? Exatamente. Não é só Tem na rede palestrante, social, a tecnologia, não. mas hoje a palestra, ela foi necessária, essa modificação também, essa linguagem, essa conversa ali, né? Se você pega o Rui Barbosa lá atrás, que foi não foi um grande orador, não. O Barbosa tinha uma voz pior que a minha, né? E falava sem parar durante 2, 3 horas. Imagina alguém falando sem parar durante 2, 3 horas. Você dorme. E lendo, ele não só falava, mas ele lia durante 2, 3 horas, tá? E uma voz mais gasguita que a minha, mas sem desmerecê-lo, evidentemente. Um escritor maravilhoso, com a concordância verbal, com o uso da gramática perfeito e correto. Isso era discurso. Quem é da minha idade? Se você é da minha idade, 73 para cima, você vai lembrar do tempo que a gente era criança e adolescente, ali em frente do Teatro Pedro II, que tinha os comícios. Todo candidato vinha a Ribeirão, seja presidente da República, seja governador, seja o que fosse, né? Então ele vinha ali para fazer um discurso. Falava, o povo batia palma. Já vinha com aquilo pronto, já né? vinha com aquilo pronto. E não Muitos podia nem sair daquilo. entendiam. Se ele saísse, ele não conseguia dar conta, ele se perdia, né? Exato, Isso é discurso. Agora mudou tudo, porque agora é falar com. Ou seja, é olhar no olho do seu público, fazer perguntas, interagir, colocar o público do seu lado. Público que eu digo, gente, é muito importante também isso. Não é multidão, não. Agora, por exemplo, o meu público é você, Ju. Você e a Lud que está aqui, e o Vitor que está ali tomando conta. Eu estou de olho no Vitor também, que ele está fazendo ali. Como é que é o trabalho do Vitor? De mídia? O Vitor é jornalista e ele faz a parte de gravação pra gente. Né? Gravação, então. O Vitor ali, também né? é meu público. Então, a ideia de público vai de uma pessoa até 1000 pessoas à nossa frente. Ô, Ju, e pegando o gancho que você disse da questão das novas formas de se palestrar, vamos falar assim, e também aí veio uma grande dificuldade, porque o modelo era esse, comentado pelo Pontel, de algo bem distante, né? Distante do meu público, algo Você tom tinha de que ter uma postura, né? Exato, Tipo, diferente do que a gente vê hoje. E aí que está a grande dificuldade. Hoje eu tenho que ser o quê? Eu tenho que interagir com a minha plateia, seja ela 2 pessoas, 20 pessoas ou mais 500 pessoas. E aí eu tenho que trazer, eu sempre falo para os alunos, né? Qual é a cereja do bolo? Ou seja, qual é algo interessante que você vai trazer para a sua plateia, ou a sua audiência, né? Se a gente for pensar na rede social, é a audiência. O que você traz de interessante para prender a atenção? E aí estão o quê? As nossas histórias, né? Eu contei uma história aqui, Pontel contou a história dele. Então, é que a gente chama, né, hoje o famoso storytelling, que hoje os nossos alunos sabem muito bem que é isso. O que é storytelling, você que está nos vendo ou ouvindo? É você ter a chance de contar algo para ilustrar aquele tema que você tem. E quando você traz história, a gente traz identificação. Então, você pode se identificar, falando, nossa, é verdade, aconteceu isso comigo. Nossa, eu já passei por essa cena. Eu me identifiquei com a sua história. Quando você disse que era menina tímida, gente, eu era exatamente assim. Tá vendo? Eu era a tímida, vergonha. Você tinha uma vergonha de falar, de estar no meio das pessoas. E eu fui mudando isso aos poucos. É meio o que você falando. O meu primeiro curso de radialismo eu fiz com 18 anos. Eu terminei os estudos, eu ainda era muito tímida, mas eu amava a comunicação. Amava. Fazia alguma coisa de rádio, mas era aquela coisa, não tinha aquela entonação de voz. E eu fui me preparar. Sim. Exatamente como você fez. Às vezes as pessoas olham e falam, você tem o dom. Não, eu até tenho. Porque eu falo que com 9 anos eu já sabia que eu queria ser jornalista, era comunicação e tudo mais. Mas eu não tinha a preparação. Sim. Entendeu? E aí eu fui buscar. Exatamente. Eu me identifiquei com a sua história. Exatamente. E essas histórias, eu sempre também comento, Pontel também, essas histórias precisam ser contadas. As pessoas acham, mas não, vai ficar algo pedante, eu falar da minha história, não sei o quê. E é isso, é a identificação. Então, a gente também usa muito no nosso curso uma grande referência, que é a Brené Brown. Se você quiser anotar, Brené Brown, que fala sobre a nossa vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis, né? Dentro de alguma Ela área. fala do direito de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito.
A coragem de ser A imperfeito. coragem de ser A imperfeito. coragem de ser imperfeito. Então, nós vamos errar, nós vamos acertar, vai tropeçar, vai ter tropeços na vida. E isso serve o quê? Como histórias para serem contadas, que nem a gente está contando aqui das nossas dificuldades, que hoje pode servir de exemplo para tanta gente. Né? E é um Se era aprendizado assim, também, né, posso Lúcia? mudar. Exatamente. A gente tem que... É um processo. Não adianta você querer pular esse degrauzinho da sua vida. Você tem que ir, né? Exato. Aos poucos e se aperfeiçoando. Eu gosto muito dessa palavra que você usou, processo. Inclusive, né, o gesto é esse o gesto circular à frente do nosso corpo com as mãos. Sim, Processo, ou seja, estou em movimento. A ideia de estar em movimento é muito importante, porque as pessoas dizem o seguinte, quando nos procuram no curso de oratória ou no curso também de escrever, de redação, professor, eu não sei falar. Aí você pergunta assim, mas... O que você tem feito para avançar? Quer dizer, qual é o processo que você tem? Nada, tá reativo, está esperando acontecer. Ora, se você fica esperando acontecer, não vai acontecer. Você precisa fazer acontecer. E aí que eu falei que a palavra curso é importante. Ou seja, você falou, com 18 anos, você foi fazer um curso de radialismo. Ou seja, você está à procura. Quando você está à procura, você avança. Se você não está à procura, você fica estagnado. Então as pessoas dizem assim, eu preciso fazer, como a Lúcia falou, eu preciso fazer uma entrevista, gravar um vídeo para mandar para a empresa que eu estou fazendo um processo seletivo. Processo seletivo não tem mais aquela entrevista que tinha antigamente, você ir lá conversar e tal. Processo seletivo agora você faz um vídeo para mostrar se você tem influência, se você tem essa agilidade toda e manda. Daí a rapidez do processo todo, o RH vê 2 ou 3 ou 4 ou 5 entrevistas, 5 ou 6 vídeos, fala, esse cara aqui tem um sentido, essa aqui é melhor que ele, essa aqui não, essa aqui sim. Isso tudo é o quê? Modificações na tecnologia que permite, não é, que a gente possa fazer esse tipo de pitch, que chama, né? Pitch, quer dizer, essa maneira de falar de maneira mais fluente para se apresentar. Agora, por exemplo, nesse processo todo de você se preparar e evoluir, né? Eu acredito que para o adulto que já está naquilo há muito tempo, evoluir é um processo muito mais demorado do Sim. que um adolescente ou uma pessoa que você pega aí que tá entrando agora no mercado e vai embora, né? É que a gente fala tá cristalizado. Porque ele já tá moldado ali, né? Tem aquilo que se fala muito no mundo do marketing, no mundo do coach e tal, que é a tais das crenças limitantes. Exatamente. A gente fica tão numa caixinha que a gente não se permite olhar à volta. Acha que não é capaz, No curso, por exemplo, a gente faz algumas dinâmicas para mostrar justamente que nós estamos dentro da caixinha, né? Então, tem várias dinâmicas que a gente faz que todo mundo erra. Aí você fala, sabe por que vocês erraram? Porque vocês acharam que essa linha aqui, ó, ela delimitava tudo, não podia sair da linha. Olha a expressão sair da linha, né? Sair da linha é o quê na nossa cultura? É errar, é fazer esquisito, não tá na norma. Sair, no mundo da criatividade, sair da caixinha, sair da linha, é justamente estar fora da curva, né? Ou seja, quando começamos há 40 anos o curso de redação e de oratória, veio porque eu me permiti, olha que interessante, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Ou seja, se ele soubesse que era impossível, se dissessem ao Puntel que com essa vozinha de taquara rachada ele não conseguiria ser um professor de oratória, que ele tem só 1,68 m, que para ser um professor de oratória, Puntel, você tem que ter 1,75 m. Ah, é? Senão não dá. Falei, então desculpa, hein? Eu nem pondo um saltinho, um sapatinho que nem o Roberto Marinho, né? O Roberto Marinho usava um sapato que tinha um salto para ele ficar um pouquinho mais altinho, porque ele era muito baixo, né? Uhum. Sem desmerecer, evidentemente. Mas, se eu soubesse, como eu não sabia, eu fui indo e aconteceu. Ou seja, o que eu quero dar de recado aqui para quem está nos vendo ou nos ouvindo é, saia da caixinha, saia da linha, vai em frente. Se você quer fazer, faça acontecer. E tem outra coisa, hein? Outra palavra que a Brené Brown fala e que todo mundo fala atualmente é o seguinte, se você abrir o dicionário,
Abre o dicionário aí mentalmente. A, B, C, D, E, F, G, H. Agora a gente nem abre mais dicionário, né? A gente vai no Google, bota lá naquele... O que é um perigo, né? Que você pega um dicionário errado lá. É verdade. Não é, gente? Você tem que saber, Tem você muito tá dicionário- pesquisando, tem pelo muito amor de dicionário- Deus. Tem muito dicionário qualquer um aí. Não, Mas, tem um dicionário que é o dicionário informal. e é assim, informal. E, Tem. gente, isso é terrível. Você tem que tomar muito cuidado, porque ele aparece lá. E às vezes ele te dá umas coisas que não é. Não são Mas nada então, se você pegar o dicionário A, B, C, D, E, F, onde é que está a palavra perfeito? Perfeito está lá no fim, lá no P de perfeito, de P de puntel. Onde é que está o feito? Está logo aqui no comecinho. Então, para você chegar no perfeito, você tem que ter feito muito, né? O teu trabalho, Ju, se você analisar, e vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, se você analisar que profissional que você é e o que é que você faz, mesmo que você seja estudante, se você tá na graduação, está no 3º ou 4º ano da sua faculdade, ó, você já tem 3 anos de treino, que a Ludmila falou que o treino é importante, né? Tem 3 anos de treino, vai ter muito mais, vai a vida inteira estar estudando. Ou seja, é o tal do processo, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E nessa parte hoje, por exemplo, dos cursos, quando a gente fala, principalmente com essa tecnologia, eu acho que aumentou muito a procura por oratória, por essa questão de mudança aí de posicionamento da fala e tudo mais. Quais são os profissionais hoje que mais procuram? Tem assim, por exemplo, olha, hoje o profissional que mais busca para se aperfeiçoar é para isso, é dessa área ou não? Indistintamente, eu diria. Por que indistintamente? Porque todas as profissões você vai ter que falar, tá? Então, você fala assim, mas motorista de ônibus não fala. Mas ele tá o quê? Lógico que ele dirige, ele tem que estar preocupado e focado na sua direção. Mas esse motorista de ônibus, ele pode ser o quê? Ele pode ser um líder religioso lá na igreja dele, e, portanto, ele vai ter que falar, né? Ele acorda de manhã, a primeira pessoa que ele vê do lado é quem? A mulher dele, se ele for casado, né? Ou companheiro ou companheira, se ele viver com alguém. A primeira coisa que ele fala é o quê? Bom dia, e aí, dormiu bem? Pronto, é o público dele, já está falando. Falar é fundamental para o ser humano. É o que nos distingue dos outros animais. Então, hoje, todas as profissões têm. Quando eu comecei esse trabalho lá atrás, uma vez foi um deputado, um candidato a deputado aqui da nossa região. Eu falei, mas ele fala tão bem, mas ele nem precisa de curso de oratória. Aí, com a intimidade e tal, eu falei, olha, eu fiquei até espantado quando você veio fazer o curso aqui, porque afinal de contas você fala tão bem. Ele falou, mas é por isso mesmo que eu vim. Eu falei, como assim por isso mesmo que eu vim? Porque o senhor não é professor de oratória? Sou. Eu sei que eu falo bem, mas será que eu falo bem mesmo? Não tem alguns cacuetes, não tem algumas coisas que eu posso melhorar? Olha a preocupação. Olha a preocupação de querer melhorar. Sim, a gente sempre tem. A gente sempre tem eu, por exemplo, uso muito... minha mulher que reclama de mim. Eu falo assim... Reclama não, ela brinca comigo. O que eu quero te dizer é o seguinte. Eu sento para tomar café com ela, né? E adoro tomar café com a minha mulher, porque ela faz um cafezinho gostoso e tal. A gente... essa intimidade. E aí eu falo para ela... Ô, bem, sabe o que eu quero te dizer? Eu falo assim, então fala logo. Se você quer me dizer, diga logo. Ó, isso é um cacuete, né? E você sendo filmado e mostrado na televisão a tua apresentação, às vezes você fala assim, eu falo muito né. Aí eu falo assim, você fala um pouco de né, sim. Mas olha como você é muito mais proativo e você consegue muito mais engajar. Pensa nisso, né, Lúdia? A gente fala muito isso. E complementando também, Ju, você perguntou assim se tem algumas áreas que procuram. Como o Puntel disse, temos várias áreas. E desde, assim, só para exemplificar, fica mais fácil. Desde o garoto que está finalizando a sua graduação, precisa apresentar o trabalho, o famoso TCC. Também aquela pessoa que já está na área de trabalho, é profissional, só que vai ganhar uma promoção. E ganhando essa promoção, ele vai ter que liderar uma equipe. Bem coisas lembrado. que ele tem pavor, tem medo, ele que já é um pouco tímido, tem dificuldade. Fala, e agora então preciso fazer um curso de oratória porque vou liderar uma equipe. Ou pessoas, como o Puntel mencionou, que sabem falar, já tem isso, mas não teve ao longo da história de vida profissional feedbacks. Do tipo, tá certo fazer isso? Isso é interessante? Então, o que é legal no nosso curso, eu acho que em qualquer curso, é esse público eclético.
Então, eu vou aprender com o menino que tem um pouco mais de dificuldade, mas ele tem uma sacada genial numa fala que ele trouxe, ele usou uma técnica que ele nem sabia que era uma técnica, e aquilo deu um colorido na apresentação dele. Aquilo lá serve de modelo um dia para depois eu também fazer isso na minha apresentação. Então, o gostoso é isso. Eu aprendo com o que tem dificuldade, com o que fala, o que não fala, porque é um grupo. E quando a gente pensa na coletividade, a gente vai estar sempre aprendendo. Com um, Muito com o outro, bom, a isso gente mesmo. aprende, né? Então, não tem, assim, um perfil. É lógico que, dependendo do semestre, vem uma leva de alguma profissão. Então, tem épocas que vem uma leva de médicos. Tem uma outra época, uma leva de pós-graduandos. Uma outra leva que vem, por exemplo, estamos pensando aí no ano eleitoral, então temos candidatos. Certeza. Então, Uhum. depende do ano, depende do semestre, a gente tem aí alguns perfis, mas não quer dizer que sempre é assim, entendeu? E uma vez que a gente aprende, não tem volta, né? Exatamente, a gente só Exatamente. aperfeiçoa depois, né? Vai lapidando. Ó, vou te contar vai uma lapidando. história. Já que contar histórias é importante, eu vou te contar uma história. Uma vez nós fomos procurados por um contador. Ele entendia muito do assunto dele, que era o quê? Que era a questão de contabilidade, a questão de auditoria fiscal na empresa, balanço, essas coisas todas que um contador domina. Muito bem. Na aula de apresentação, porque nós temos uma aula de apresentação no curso, o que acontece nessa aula de apresentação? A pessoa está querendo, mas ela está ressabiada, ela está com o pé atrás, ela está falando Com assim... medo. Com medo. Acho que não serve para mim. Ou então fala assim, eu não preciso disso. Mas sabe que precisa, porque lá na empresa ela já foi cobrada. E aí, a aula de apresentação é para dizer para todo mundo que está lá na nossa frente, cara, acredite, você tem condição de avançar. É isso aí que você falou. Muito bem. Na aula da apresentação também nós pedimos que eles levantem e que diga a profissão, como é que chegou ali e tal. Aí esse contador se levantou e falou, professor, eu passo há 10 anos aqui na frente da oficina. Oficina é onde a gente tem, né? Oficina literária para o TEL. Uhum. Por que chama oficina literária? Primeiro, porque oficina é uma palavra portuguesa para dizer onde se trabalha, né? A palavra oficina tem esse sentido. Daí tem oficina de costura, tem oficina mecânica, tem oficina de artesanato, e tem também a oficina literária, onde se trabalha com a palavra. Muito bem. Eu falei, eu passo aqui na avenida há 10 anos e agora eu resolvi parar e descer. Falei, trembão, vamos lá, meu filho. E aí ele começou a fazer o curso. E ele era também o quê? Tímido, também com problema. Ele dentro do espaço dele, na frente do computador, mexendo com planilhas, mexendo com balanço, né? e tal. Ele dava conta de tudo. Mas sabe o que ele queria ser? Tchan, 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 tchan. Eu quero fazer uma pergunta agora para você, Ju. O que você acha que esse contador queria ser? Líder. Ele queria isso, ele queria liderar o quê? Ele queria liderar um monte de gente à sua frente, que a gente chama de alunos. Ou seja, ele queria ser professor da faculdade. Professor da faculdade. Eu falei, eu sei muita coisa que eu quero passar. E só que ele não sabia como. Que era um sofrimento. Que ele passava Aí ele começa a fazer todo o curso. Conhecimento, né? Aí ele começa a fazer o curso. Eu vou chegar onde você falou, que depois de se travar não segura mais. Ele começa a fazer o curso. Ele começa a treinar. Ele começa a não perder as aulas. Ele começa... Naquela época nem existia grupo de WhatsApp que a gente faz. Olha que legal que é isso. O menino começa a fazer lá o curso. No dia seguinte, ele já está mandando vídeo para a gente e para os colegas. E ele está o quê? E a gente está provocando para que ele se filme, para que ele faça treino constante. Então, ele foi na segunda-feira. Na outra segunda-feira, ele já fez uns 3 ou 4 vídeos para mandar para a gente. E aí vai destravando. E um belo dia, um tempo depois, um ano e pouco, né, Luiz, eu acho, ele nos chamou para o quê? Para uma aula magna lá na faculdade, onde ele era professor. Ou seja, ele agora era professor e nos chamou, a mim e a Lud, para justamente fazer uma aula inaugural, né, sobre comunicação. E a hora que eu cheguei lá, era outra pessoa. Ele estava solto, estava desenvolto, estava brincando, falando com, e não para. Estava brincando com os alunos, né, nos apresentou de maneira bem gostosa, bem solta, uma maravilha. E esse processo de desenvolvimento dele para um TEL levou quanto tempo? Então, o curso você tem 10 aulas, né? Uma vez por semana. Por que uma vez por semana? Para dar tempo dele o quê?
dele assimilar o que ele viu nessa 2 primeira meses aula. e meio, então a gente está falando aí. Daí, na segunda, na terceira aula, Ju, ele já começa a dizer assim, eu vi na televisão esse gesto. O fulano de tal que apresenta o programa tal, ele estava fazendo esse gesto assim. Eu falei, você já está percebendo que as pessoas fazem gesto. Né? E você também começou a fazer gesto, a se soltar. Então, o processo... Agora, eu diria, depois de 10 aulas ele está firme e pronto? Não, a gente nunca está pronto. A gente está sempre se preparando. Vai muito da pessoa, né? Tem pessoas que, por exemplo, esses 2 meses e meio, sai de lá, mas tem alguns que ainda precisa de um tempo maior, vamos dizer assim. Mas óbvio que o aperfeiçoamento ele tem que ser sempre, constante. Né? Posso te contar uma coisa? Eu estou fazendo curso de oratória. Como assim, Budel? Você não é professor de oratória? Eu estou fazendo curso de oratória, voltado mais para o teatro. Lá no Teatro Santa Rosa. É isso que eu falo, você me confidenciou que você está fazendo teatro lá no fazendo Santa Rosa. Olha que legal. Então tá no palco para mim, eu que estou sempre na frente dos alunos, comandando a massa, me colocar como aluno para fazer um curso de teatro, é genial. Por quê? Porque cada vez que você faz um curso, você aprende uma coisa. Cada vez que você lê um livro, você avança. Cada vez que você vê um TED no YouTube, você está avançando. Acompanhar aqui o seu canal é também avançar. Alô, fiz a moral aqui com a Ju, hein? Olha, gostei agora, viu? E fazendo todos esses cursos, né, essa capacitação, a gente consegue também trazer para o nosso dia a dia, não só pessoal, mas também profissional. Então, acrescentar coisas. Então, é cíclico, né? O curso não é o mesmo de, 3 anos atrás, porque a gente vai também se atualizando, vai mudando, vai incrementando, tirando coisas, colocando outras. Comunicação, eu acredito que melhora até mesmo um relacionamento pessoal, né? É assim, fundamental. Você consegue se comunicar melhor dentro da sua própria casa com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, né? A gente fala, Ju, e uma das técnicas que abre portas é você chamar a pessoa pelo nome. Então, quando a gente fala isso, parece que é tão óbvio e as pessoas não usam. Então, a gente sempre gosta de dar esse exemplo. Como é que você tem feito isso no seu dia a dia? Falando para o aluno, falando para quem? Até os amigos. Como é que você se relaciona? E hoje, com as redes sociais, dependendo, a gente se relaciona com uma marca, com um logo. Então, por exemplo, vou pedir uma pizza pelo WhatsApp. Então, você está falando com a Pizza X. E aí eu pergunto para os alunos, você tem o hábito de perguntar com quem você está falando? Nossa, é verdade, né? Não sei com quem eu falei. Eu pedi a pizza, mas foi para a empresa que eu pedi. Não sei, se eu tiver alguma dúvida, não sei com quem que eu falei. Então, a primeira coisa que eu oriento e que eu faço é, com quem estou falando? Você está falando com a Roberta. Tá, Roberta, é você que vai, então, o pedido eu posso fazer para você? Isso. E Roberta usando o nome da pessoa várias vezes. Então, por exemplo, extrapola o profissional. Você vai usar isso no seu dia a dia, com o trato que você vai ter no restaurante com o garçom, o trato que você vai ter com as pessoas da sua equipe, usando o nome dessa pessoa várias vezes. E aí as pessoas normalmente falam, mas eu tenho dificuldade de guardar o nome das pessoas. Você fala, você tem dificuldade porque provavelmente você não usa essa ferramenta. E não usar, é aquilo que o Puntel falou, eu não avanço. Não é? Então, por isso que você falou, né? Depende muito da pessoa. Se ela acredita que, por exemplo, essa é uma técnica, né? Usar o nome das pessoas já é um diferencial, começa a praticar. Coloca no seu dia a dia. E aí, ela vai, com certeza, sentir essa diferença. Porque quando você for chamada, né? Eu quero falar com a Juliana. Juliana é você, não é o Vitor. Então, comigo? É como se a gente sentisse destacado mesmo, né? Da multidão. Fala, ele tá falando comigo, que delícia. Isso é muito legal. A relação isso que a Lud fala é muito, muito interessante. Ela tem até o exemplo conta lá do posto de gasolina. Perto da minha casa tem um posto de gasolina, onde eu abasteço sempre. E eu sei o nome de todos os frentistas. Então, é muito engraçado, porque eles também hoje sabem o meu nome, me seguem nas redes sociais, falam de mim lá, como que você tá na rede social? Eu quero ver quem que você é. Então, eles sabem da minha vida. Então, numa época em que eu corria mais, hoje bem menos, mas eu saía de casa às 5 e pouco da manhã, muitos estavam chegando no posto e eu passava de carro. Então, e aí? Sempre chamava o nome deles. Denilson, você tá aí? E aí? Eu chamava o nome das pessoas. E é assim até hoje. Então, quando eu chego para abastecer, muitos são os mesmos. Bom dia, Denilson. Bom dia, Denilson. Bom dia, Daniel. Eles sabem. E assim, parece que eles disputam
pra me atender, entendeu? Porque essa daí sabe o nosso nome, você vai bater um Cria uma papozinho, ligação, né? você criou um elo, criou-se um elo. E assim, eu sou bem atendida e eles se sentem bem, Ô, Ju, né, por essa troca. isso é muito importante dizer pelo seguinte, a gente vê muitas vezes o uniforme e não vê a pessoa que está dentro daquele uniforme. Então, por exemplo, garçom. Garçom, tem gente que nem olha pro garçom. É como se ele tivesse invisível ali e você olha pro cardápio e fala assim, eu quero isso, isso e isso. O que a gente faz quando chega o garçom? Primeira coisa, eu olho para ele nos olhos, olho no olho, e eu pergunto, como é que é o seu nome? Meu nome é tal. Falou, ô José, então, ó, sabe o que eu quero pedir? Conversando com ele. Ó a ideia de conversar com, de falar com. E não falando para ele. Falar para ele é ficar olhando para o cardápio. Fazer seu pedido e fazer o pedido. E se... Para quem que você fez o pedido? Eu não sei. Se veio o prato errado, você Foi não vai pro saber garçom. quem que você vai chamar, por exemplo. Foi pro garçom, não sei. Agora, quando eu vejo dentro do uniforme dele, seja do garçom, seja da garçonete, seja do frentista, seja da enfermeira que te atende, seja de quem for, o tratamento é outro. Eu costumo dizer, às vezes eu chego num restaurante ou num bar que seja, onde a gente tem contato e tal, faz até reunião. Lá vem os garçons tudo, seu professor, e aí, como é que tá? Quer dizer, essa intimidade, essa proximidade se dá através de saber o nome dele, se dá porque eu sei que eu estou falando com ele e não para ele, que eu gosto de frisar isso. E eu acho que isso também, Pontel, ele é um benefício para ambas as partes, porque é uma forma também de você ser notado, né? Sim. Então, por exemplo, a gente vê muito isso em eventos. Sim. Tem aquele que chega tímido, que ninguém enxerga, mas você tava lá, eu não te vi. Tem aquele que já chega, oi, tudo bem, fulano, tal, e não sei o quê. Você é notado no ambiente que você está. Ou seja, é a sua postura, o seu posicionamento de comunicação ali, né? De já chegar, de falar, entonação de voz, né? Você tem que ter isso, né? Exatamente, a nossa linguagem corporal. Então, eu digo com os meus braços, com o meu corpo. Então, se eu estou, né, chegando no evento, como você disse, né, Ju? Com os braços cruzados, estou passando a minha insegurança ou o meu mal-estar. Quando eu solto, quando eu não olho para baixo, e sim olho para as pessoas que estão à minha frente, olho no olho, isso diferencia. E aí a gente tem uma questão que com o mundo virtual, também nós temos uma outra questão agora, como nos posicionarmos diante da telinha, né? Então, uma grande preocupação. Porque a gente vê cada coisa que eu falo, meu Deus. Então, a gente tem a oportunidade também, a gente tem o nosso curso online, e são aqueles quadradinhos, né, abertos. E assim, primeira coisa, você fala, alguns alunos falam, vou ter que abrir a câmera? Você fala assim, não é possível que eu estou vendo essa pergunta. Você quer se comunicar, você está fazendo curso de oratória. Não quer abrir a câmera. E, mas eu estou aqui, acabei de chegar do trabalho, estou no sofá. Então, assim, até a pessoa entender a importância, né, de se estar pronto, vigilante, estou fazendo um curso de oratória, eu preciso me posicionar. Beleza, então, primeiro, a aceitação de abrir a câmera, que é um desafio. Segundo desafio é para onde eu vou olhar. Então, na telinha, né, eu sempre gosto de brincar com eles. Gente, tô olhando pra tela, tô olhando pra câmera. Tela, câmera. Tá vendo a diferença? Você tá numa reunião, é pra câmera que você vai olhar. Ai, Lud, mas fica esquisito. Concordo que fica esquisito. Agora eu tô olhando pra câmera, por exemplo, né? Então, parece que eu não tô tendo aqui acesso a Ju e o Pontel, mas eu tô tendo acesso a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Então, é saber dosar tudo isso. E não ficar aqui, né, engessado, olhando pro seu note, muitas vezes, e esquecer de olhar para frente. Então, é isso que você falou, a linguagem corporal, tanto no modo presencial, hoje também no modo online, requer esses pequenos cuidados. Exatamente. Aqui, por exemplo, agora, você que está nos vendo aí, eu tô ligado que você está me vendo. E por que eu tô ligado? Porque em nenhum momento eu fiz assim, eu fiquei pegando, enquanto a Ludmila tá falando, pegar meu celular, falando, nossa, deixa eu ver como é que tá aqui, não sei o quê. Eu sei que eu estou ao vivo. Essa preocupação de estar ao vivo. E nós sempre estamos ao vivo. Saiu de casa, eu estou ao vivo. E o que é estar ao vivo? É estar no trânsito, é estar na reunião, é chegar na empresa e
sempre que tá alguém está me vendo, Você é observado é o o tempo famoso, todo, é o né? famoso você está sendo filmado, queridão. Mesmo Se no lugar liga. que você acha que você está sozinho, deve ter uma câmera e Exato. você está sendo observado. Exato, você está sendo E observado. quantas vezes você sai do lugar, né? Depois de algum dia, você fala, eu te vi não sei aonde. Você fala, como que você me viu? Aí você fala, meu Deus, como Gente, eu estava. não vi ninguém. Você me viu? Você tava lá? Como assim? Né? É muito Gente, engraçado isso é muito engraçado isso. E eu falo que você tem que se preocupar também. Eu falo que eu tenho as histórias, né? Eu tenho uma história que eu nunca esqueço. E depois disso, eu nunca mais me comportei assim na minha vida. Eu aprendi. Teve um dia que eu fui no supermercado, sabe daquele jeito? Que você sai de casa com o cabelo preso, de qualquer jeito, correndo. Com pressa. Com pressa. Eu ainda estava no Jornal da Cidade e eu encontrei uma das pessoas que eu sempre encontrei nos eventos, toda arrumada, toda assim, né? Que era a minha postura ali, a minha apresentação. Só que naquele dia eu fui no supermercado, né? Toda, falar português, claro, desleixada. Eu correndo, ninguém vai me encontrar. De Sempre repente, esse eu dia. no corredor, assim, eu olhei e falei, mentira. Aí eu fiz assim, né? Aí eu me fiz a tímida. Ju, tudo bem? Nossa, você tá diferente. Eu, meu Deus do céu. Ou seja, assim, tudo bem. Tem aquele dia que você, né? Mas eu acho que você tem que se preocupar sempre como você tá se portando, a sua presença, né? Sim. Porque não adianta, a pessoa ali, se é um profissional, ela não vai entender que você tá no pessoal ali. Ela vai te olhar como uma profissional que tá toda arrumada, né? Exato. Que tá ali. Ô, Ju, e até acrescento, não só a nossa questão corporal, vamos falar assim, mas da nossa fala. Então a gente fala muito hoje nos pitches da vida. Pitch é o quê? Para você que não sabe o que é um pitch. Pitch é um discurso curto, rápido, que você tem que ter um poder de persuasão gigantesco, ou seja, de convencimento. Então, imagine você, até o nome fala, né? O pitch de elevador. Imaginar que você está entrando no elevador, você tem lá alguns andares, né, para chegar, isso leva aí de 2 a 3 minutos, talvez, dependendo do andar que você vai parar. E entra juntamente com você o CEO de uma empresa que você almeja participar, trabalhar lá. Você fala assim, que você faz agora? por isso a gente tá sempre Eu, tipo preparado. assim, ó, eu tenho tantos né? segundos. Exato. É a Eu vou olhar oportunidade pro da minha chão. vida. O que eu Exatamente. faço? Como que eu me comporto? Eu vou olhar pro chão e ficar quieto. Então, por isso que não só o nosso look, né? A nossa questão mais corporal, mas também a nossa fala. Imagina você, se eu tenho 2 a 3 minutos para falar, isso para muitos é uma eternidade. Se a gente for pensar que propaganda da televisão é feita em 7 segundos, então 3 minutos é muito tempo. De, pelo menos, ter o tempo de conseguir entregar o cartão, seu cartão de visitas. Fazer ele né? te enxergar, Enxergar, né? falar assim, podemos marcar um café, tá aqui meu cartão, bater um papo, que isso é o pitch, né? O famoso pitch. Até nisso a gente tem que estar preparado. Então, olha como a comunicação, ela é para todos os setores da nossa vida. Não simplesmente só para fazer algo dirigido a algo específico, mas é para o dia a dia, para a vida e para todos os momentos do nosso cotidiano, né? Sem dúvida. Gente, eu tive uma aula aqui. E eu percebi que eu tenho que melhorar e muito. Mas, ó, o professor Pontel falou assim que ele vai assistir com carinho e depois ele vai me mandar, assim, tipo, uns tópicozinhos. Olha, Juliana, eu acho que você precisa melhorar aqui. Não, falta Ju, isso ó, aí, agora entendeu? olho no olho, eu já vou fazer a análise da Ju Ai, agora, meu aqui Deus, que agora. medo, tô apreensiva agora, Lud, tô Você apreensiva. deu um show também. Você falou, você deixou a gente falar. A Ju aqui nos bastidores, não, em off, ela estava dizendo assim, eu sou jornalista, e jornalista faz pergunta. Ou seja, sem perceber, eu até atropelo os entrevistados. E você disse que isso era antigamente. Lógico que era antigamente. Por quê? Porque você nos deixou tão à vontade, você nos deixou tão... eu notei que você estava junto com a gente nessa viagem. Vamos chamar isso aqui de viagem? Você estava junto com a gente nessa viagem da nossa entrevista aqui do nosso podcast. Em nenhum momento você, digamos, fechou o sinal, em nenhum momento você interrompeu, em nenhum momento você só se permitiu que a gente... Você levantou a bola para a gente chutar. Pronto. Mas é uma evolução, né? Como a gente falou. Quando eu comecei o projeto de podcast... Eu comecei a assistir os primeiros e falei, gente, mas eu não deixo muitas pessoas falarem. Porque o jornalista tem aquela coisa, né? Como a gente tá falando fora do ar. E vai, você vai. E cutucando. E às vezes você corta.
E o podcast, ele é um formato diferente. Sim. Ele é um formato de uma conversa. É uma coisa mais descontraída. E é o contrário. Você tem que deixar muito mais as pessoas falarem. Então, eu fui evoluindo. Eu fui, assistindo e vendo os pontos que eu tinha que melhorar. Falava, meu Deus, eu comecei assim, que coisa mais horrível do mundo. Olha a minha postura, olha isso. Ou seja, você vai se aperfeiçoando. Não tem como. Exato. Você precisa se aperfeiçoar, né? É o feito que vem antes do perfeito, né? Exatamente. Adorei o nosso bate-papo. Adoramos. Professor Bem. Suntel, muito obrigada. Tive uma aula aqui, Lud. Adorei. Também adorei saber que você era menina tímida lá atrás. Que olha, Que bom era, né? então, como que é E Ju, possível, eu também quero né, agradecer a quem mudança. nos acompanhou até agora, justamente para dizer como que é importante também o feedback para a gente saber se nós estamos realmente no caminho certo. Porque para segurar a audiência durante um certo tempo, é necessário que você seja interessante, né? Que você se interesse pelo público, sabendo que tem pessoas que estão nos vendo, que você está nos vendo e nos escutando. É importante isso também. Eu acho que você tem que colocar nas disciplinas lá dos cursos, assistir o podcast. Exatamente. Vamos mandar um link pra Principalmente galera. da Juliana Rangel News. Fazer uma propaganda. Exatamente. Professor, obrigada. Muito obrigado também. Lud, Obrigada, Ju. Vamos fazer um tchim-tchim? Vamos, Ah, inclusive. Uou. Essa caneca é um presente Ai, que para delícia. vocês, que é um oferecimento da Caneca Taus RP, Uau. que é a nossa parceira aqui e que a gente dá de recordação aí para quem participa aqui do nosso podcast. Muito obrigado. Amei. Vai ter lugar especial. Isso, pessoal, e vamos ficando por aqui até o próximo episódio com novas histórias, novos conhecimentos, que o podcast é para isso. Fui. Tchau.